Olá pessoal, boa tarde a todos. Então vamos lá. Dando continuidade ao nosso bate-papo aqui, como a gente tinha previsto na aula passada, né, a gente falou sobre a teoria de Arrhenius e sobre a escala de pH, né, e como é feita a conversão das concentrações em pH, valores de pH. E eu disse que ia fazer alguns exercícios para a gente recordar aí, abordar esse tema, né? Bom, obviamente que são exercícios que vocês certamente já devem ter resolvido em algum momento, mas para recordar e para também apreciar ou verificar formas de abordagem, né, dessas questões, maneiras diferentes de abordar e que é mais fácil de comunicar para que os alunos entendam. Tá? Então é o seguinte, eu encaminhei, agora há pouco eu vi aqui no grupo aqui, né, o pessoal sugerindo a lista aqui no WhatsApp, eu encaminhei para vocês. Bom, então pessoal, é o seguinte, essa listinha aqui tem aqui exercícios para falar sobre o que são ácidos, enfim, as questões teóricas, mas o que eu acho que a gente precisa focar aqui é justamente na questão do cálculo do pH ou pOH para soluções, né, de ácidos ou bases, como esses exemplos que são colocados aqui. Então, por exemplo, exercício 5, 6, 7, 8, eles são colocados dessa forma proposital na mesma concentração, que é para que se faça aí uma diferenciação, né, entre um ácido fraco e um ácido forte, né? O exercício 11, por exemplo, né, constante para uma reação de ionização de ácido acético tem um valor de 1,76 a menos 5. O vinagre, que é uma solução de ácido acético, tem 4 gramas de ácido em 100 ml de vinagre. Considerando o valor da constante, qual o pH? Né? O 12 é amônia, metilamina, nicotina, são bases fracas, cujos valores de pK são 4, 3 e 6. Coloque essas bases em ordem crescente de força e caráter básico. Vamos aproveitar e de repente calcular o pH para uma solução 0,1, por exemplo, de um ácido, de uma base como essa aqui, né? O 13º aqui, né? Uma solução tem pH básico, de amônio, terá pH ácido com os valores de cálculo de dissociação. Não, aqui ainda não, isso aqui já é um outro problema que a gente não comentou ainda. Tem essa segunda lista que eu enviei para vocês. Quando eu mudo aqui, muda, né? Ok. Essa lista, ela também tem alguns exercícios que a gente ainda vai discutir a teoria aqui, que são a teoria das misturas tampão e das hidrólises, mas de qualquer forma, o 10, o 11 e o 12, por exemplo, são exercícios que dá para a gente comentar e resolver aqui, né? Nesse momento. Então vamos lá. Vamos começar por essa lista aqui. Esses exercícios, os 5, 6, 7, 8, 10, faltou 9 aqui. 10, 11, 12 e 13. Tá? Qualquer dúvida ou qualquer observação que vocês queiram fazer, fiquem à vontade. É só abrir o microfone e chamar, tá bom? E a gente comenta aqui. Deixa eu parar a apresentação e vamos lá. Bom, esse exercício 5 e 6, 7 e 8, é só para a gente reforçar a questão da diferença entre ácidos fortes e fracos, né? Para que não descartemos as diferenças de cálculo, né? Então, por exemplo, o 5, ele fala, né, qual o pH de uma solução de HCl 0,01 mol por litro, certo? E o exercício 6, o pH de uma solução 0,01 de ácido acético. Muito bem. Bom, de cara, né, a gente observa que no quinto não foi dado um valor de Ka, né? Por quê? Porque esse valor de Ka, né, como imaginando, né, ou lembrando que o ácido clorídrico é um ácido que ele está
praticamente totalmente ionizado, né, em solução, é claro. Quando se ele estiver puro, ele vai estar na forma de molécula e não está ionizado, né? Mas em solução, ele vai, né, se ionizar praticamente 100%, ou seja, eu tenho um valor de K maior que 1, né? Um valor positivo. E não há necessidade, então, de considerar esse valor de K, a gente considera que ele está 100% ionizado. Daí aquela representação, né? Na verdade, teria que ser assim, mas a gente costuma colocar uma única seta, né? No sentido dos produtos, né? Considerando que o alfa, que é o grau de ionização desse ácido, é em torno de 92%, né? Ou seja, de cada 100, 92 moléculas vão estar na forma de H+Cl- e 8 estariam na forma de HCl, formando o equilíbrio, né? E aí, então, se resolve isso de uma forma bem simples, né? Quer dizer, se eu tenho 0,1 mol por litro de HCl, eu vou ter 0,1 de H+ e 0,1 de Cl-. Se eu tenho 0,1 de H+, lembrando que o P de H é menos log da concentração de H+, né? Ou seja, o pH seria menos log. A concentração é de 0,01, né, professor? Faltou um zero aqui, 0,01, 0,01, 0,01. Então seria 10 a menos 2, né? Ou seja, um pH 2. Ok. Muito bem. Ó, nesse caso, pessoal, como é um ácido forte, eu estou considerando que eu tenho 0,01 de H+, 0,01 de Cl-, e é uma concentração, né, não tão baixa, eu poderia calcular o pH em função dessa expressão aqui. Certo? E aí, como é que ficaria? Né, o pH seria menos log. O que seria a atividade de H+? Seria a coeficiente de atividade de H+, multiplicado pela concentração de H+. E aí, nesse caso, né, seria menos log de quanto? Deixa eu ver na tabela aqui rapidinho. Só um pouquinho. 0,86, né? 0,86? É o coeficiente do hidrogênio aí. Então, vezes 0,01, né? Ou 10 a menos 2. O que daria um pH de quanto nesse caso? 8,6 vezes 10 a menos 3. Esse produto, você fala, né? E o pH? 2,06. Praticamente, né? 2,1 aqui. Então, assim, é uma diferença muito, muito pequena, mas, né? A rigor seria isso. Muito bem, pessoal. Já no exercício 6, né? É uma solução 001, mas de ácido acético. E só voltando aí, professor, na 5 aí, se fosse calcular o pH também, sem considerar as atividades, a atividade do hidrogênio, considerando só os 92%, daria 2,03, outro pH. Se você colocar... Se calcular o pH em cima da concentração com o grau de ionização de 92%. Ah, certo, certo. Aí Tá. chega um outro pH muito próximo a esse aí, 2,03. Certo, certo. Ok. Muito bem. No caso do ácido acético, o Ka já é um Ka bem menor que 1. Né? No caso, 1,76 vezes 10 a menos 5. E aí, né, isso indica claramente que o equilíbrio está deslocado, né, no sentido dos reagentes, ou seja, um valor, uma constante menor que 1 significa que eu tenho muito mais moléculas de CH3COOH
do que íons H+ e acetato, né? Então, nesse caso, né, eu vou ter que fazer esse cálculo em função da constante de equilíbrio, ou seja, esse equilíbrio no sentido da molécula está muito mais acentuado, né? Muito bem. Então, veja, sempre que eu tenho uma situação como essa, eu preciso considerar os momentos, né? O momento inicial, que é o anterior ao início do processo, né? A ionização em si, né? Antes da ionização, a ionização e o meu sistema em equilíbrio, né? Ou seja, antes da ionização eu tenho 0,01 mol por litro do ácido e não tenho nem os prótons e nem os íons acetato. Uma parte disso sofre ionização, como a proporção é de 1 para 1 para 1, se x mols por litro de ácido se ionizar, vai formar x mols por litro de H+ e x mols por litro do acetato. Muito bem, quando o meu sistema entrar em equilíbrio dinâmico, eu teria então 0,01 menos o x, que foi convertido, então essa é a quantidade que vai restar de moléculas do ácido e vai formar x e x de H+ e acetato, respectivamente. Bom, o Ka, cujo valor é 1,7610 a-5, ele se relaciona com a expressão de que forma? Com as espécies que estão em equilíbrio. É o produto das concentrações dos produtos, elevado aos seus respectivos coeficientes, que no caso é 1 e 1, né? Pela concentração dos reagentes, que é o ácido acético. E eu sei que o Ka, né, é 1,76 10 a-5. Então, substituindo para deixar tudo em função de uma única variável, eu vou colocar esses valores de x, 0,1 menos x aqui na minha expressão, vai ficar como? Então, 1,76 10 a-5 vai ser igual. Concentração de H+ é x, de acetato também é x, e de ácido é 0,01 menos x. Bom, resolvendo essa expressão, eu vou ter x², então, ax² menos b, mais bx menos c, eu teria uma equação de segundo grau, teria que achar o delta e as raízes, né? Mas, considerando que esse x é muito pequeno, eu vou considerar ou aproximar essa subtração para 0,01, né? De modo que isso vai resultar numa solução mais rápida aqui. Ou seja, x² seria igual a 1,76 vezes 10 menos 5 vezes menos 2 menos 7. Ou seja, o x, que nada mais é do que a concentração de H+, seria a raiz quadrada disso aí. Alguém fez a conta? Pode falar aí? Raiz de 1,76 10 a-7. 4,2 vezes 10 a-4. E, consequentemente, pH dá 3,37. um pH de 3,4, então, aproximando aqui. Ou seja, é um exercício para mostrar que, né, soluções de ácidos diferentes, de mesma concentração inicial, né, resultam em concentrações hidrogeniônicas bastante diferentes e, consequentemente, pHs diferentes, né? Lembrando sempre que quanto menor o valor do pH, mais ácida a solução, certo? Ou seja, quanto maior a concentração de H+, menor o valor de pH e vice-versa, né? Quanto menor a concentração de H+, maior o valor de pH. Tranquilo? Bom, isso aqui é algo já, né, bastante dominado aí, sem problemas, né? Um outro exemplo é o exemplo de uma base, certo? Então, vamos lá, bem rapidão. O 6, 7, né? O 7.
uma solução 0,01 de hidróxido de sódio, né? Lembrando que o hidróxido de sódio é uma base forte, muito solúvel, ela vai estar 100% na forma de Na+, de OH- quando está em solução. Portanto, eu tenho aqui os mesmos valores nas concentrações dos íons e o POH, que vai ser o menos log da concentração de OH- aqui, seria 2. Isso seria, pH 2. E o pH está 12. pH 12. Muito bem. Já no caso do hidróxido de amônio, né, se eu tenho NH4OH em solução na mesma concentração, 0,01, a concentração de OH-, né, em função do KB, que é 1,8 vezes 10 a menos 5, vai ser bem menor, né? E aí, nesse caso, uma constante da ordem de 10 a menos 5 está nos mostrando, ou está nos indicando, que o equilíbrio seria representado dessa forma, ou seja, ele está muito deslocado para a esquerda, de modo que antes do início do processo de ionização, eu não teria nem os íons amônio, nem os íons hidroxila. Durante a ionização, uma quantidade disso se ioniza, como a proporção é 1 para 1 para 1, vai formar X e X. E no equilíbrio, eu teria então esta situação, que é idêntica à solução anterior. O KB, quanto é? 1,8 vezes 10 a menos 5. Certo? KB, quem é? É a concentração dos produtos por reagentes. Certo? Então, 1,8, 10 a menos 5 vai ser igual. Concentração de íons amônio é X. Íons hidroxila também é X. E hidróxido de amônio, 0,01 menos X. Fazendo a mesma consideração aqui, pensando, então, considerando X muito pequeno, essa subtração tendendo a 0,01, né? Eu teria novamente aquela expressão x² igual a 1,8 vezes 10 a menos 7, né? X 4,3 vezes 10 a menos 4. Portanto, POH 3,36. 3,4, Isso. pH seria 10,6. Ou seja, é isso que a gente, né, está destacando, quer dizer, soluções de concentração igual, de bases diferentes, essa é uma base forte, essa é uma base fraca, consequentemente, uma vai dar um pH 12, quanto maior o pH, mais básica a solução, a outra um pH 10, 10,6, né? Ou seja, quase, uma diferença de quase 2 em pH, é uma diferença de 100, né, na concentração. Ou seja, a concentração de OH- no segundo é 100 vezes menor do que na primeira, o que confirma, né, a indicação de que hidróxido de amônio é uma base fraca. Bom, isso aqui, né, sossegado, né, pessoal? Não tem segredo nenhum e é muito simples. O exercício 10 é para você calcular que volume de base você neutralizaria 50 ml dos ácidos 5 e 6. Né? Aqui é interessante, esse 10 ele é interessante para mostrar a diferença entre acidez total e acidez parcial. Tá? Quando eu, voltando aqui, olha aqui,
Quando a gente resolveu o exercício 5 e 6, nós encontramos os valores de pH em função do quê? Em função da quantidade de hidrogênio livre. Isso é o que a gente chama de acidez parcial. O que é acidez total? É justamente o que acontece quando você resolve o exercício 10. O exercício 10 quer saber o seguinte: que volume de hidróxido 001 você precisaria para neutralizar 50 ml das soluções de ácido clorídrico e de ácido acético 001. Eu vou aproveitar o meu rascunho aqui, né? Na verdade, pessoal, nem há necessidade de fazer conta, né? Quer dizer, como eu sei que a proporção da reação é 1 para 1 e as concentrações são iguais, eu vou gastar 50 ml nos dois, né? Então essa é a diferença da acidez parcial para total. Quando eu faço uma titulação, eu estou determinando o que eu chamo de acidez total. Ou seja, ó, se eu tenho aqui não é o contrário, é hidróxido, vou titular o ácido clorídrico com um hidróxido de sódio. Veja, ele fala o seguinte: se eu tenho 50 ml das soluções do exercício 5 e 6, ou seja, se eu tiver 50 ml de ácido clorídrico, certo? Eu sei que a concentração do ácido clorídrico é 0,01. A pergunta é: que volume de hidróxido eu precisaria para neutralizar totalmente, né? Considerando que o hidróxido também é 0,01. Ou seja, como eu sei que a reação é na proporção de 1 para 1, aqui, certo? Se eu tenho olha aqui, 50 vezes 0,01, se eu tenho 0,5 milimols da base, eu vou precisar de 0,05 milimols do ácido. Ou seja, se a concentração é 0,01 e eu vou precisar de 0,05 milimols, o volume vai ser o mesmo, né? 50 mililitros. E aí, pessoal, independente de ser um ácido forte ou se fosse um ácido fraco, como a concentração é a mesma, o volume será o mesmo. Ou seja, ó, se eu tiver 50 ml de ácido acético de concentração 0,01 mol por litro, qual é a concentração analítica, ou o número de mols de ácido acético que eu teria aqui? É o mesmo. Seria 0,5 milimols. E, consequentemente, né, por mais que eu mude aqui para um ácido fraco, e vai formar um sal diferente, mas a proporção é a mesma. Como a concentração de hidróxido de sódio é 0,01, vou gastar 50 ml. Ou seja, isso aqui é quando eu determino a acidez total, não o que eu chamo de acidez parcial, que é essa em função da força do ácido. Perfeito? Então aqui total, aqui parcial. Tranquilo? É sempre importante, né, estar atento aí a esses detalhes. Beleza, beleza. Pessoal, qualquer questionamento aí, fiquem à vontade, tá?
Já no exercício 11, ele fala o seguinte, ó, qual o volume, desculpa, a constante para a reação de ionização do ácido acético tem valor igual a 1,76 vezes 10 a menos 5. Então, o Ka do ácido acético é 1,76 vezes 10 a menos 5. Muito bem. O vinagre, que nada mais é do que uma solução, né, de ácido acético, uma solução diluída. Vou desenhar aqui ok. Garrafinha de ácido acético. Bem, ele está dizendo o seguinte, ó, o ácido acético, que é uma solução diluída de... o vinagre, que é uma solução de ácido acético diluída, né? Contém, olha lá, 4 gramas de ácido acético, certo? Num volume de 100 ml, tá? Considerando o valor da constante, ele quer saber o seguinte, qual o pH de uma solução de vinagre? Certo? Bom, pessoal, se eu tenho 4 gramas de ácido acético em 100 ml de solução, que é o vinagre, né? Qual é a concentração analítica de ácido nessa minha solução aqui? Bom, a concentração nada mais é... 0,66. Quanto? 0,66. 0,66. Então, ó, quem é essa concentração? Né? É a massa dissoluto pelo mol, que é a soma aqui, quanto que dá aqui? 12,24 com 32... 60. 60 mais 4, 60. E o volume aqui, ó, diferente do que eu fiz no exercício anterior, aqui eu usei o volume em mililitros e trabalhei com milimols, certo? Não tem problema nenhum, porque eu estou comparando aqui 2 volumes e 2 quantidades. Já quando eu vou calcular a concentração aqui, pessoal, se eu colocar o volume 100, eu vou ter milimol por litro e não mol por litro, ok? Então, eu vou converter o volume para litro, de modo que aí sim eu tenha mol por litro, ok? Então, quanto que deu? 0,66, falou? Isso. 0,06 ou 0,6? 0,6. É 6666? Assim? Aproximando? Isso. 666666. Não, aproximando aqui. Muito bem, então, se eu tenho, na verdade, uma solução de ácido acético 0,67, qual vai ser o pH dessa solução? Veja, esse ácido encontra-se ionizado, dessa forma, né? De início, eu sei que a concentração é 0,67, eu não teria nada de H+ e acetato. Uma parte desse ácido vai se ionizar com a proporção é 1:1, vai ser X e X. E quando o meu sistema entrar em equilíbrio, eu tinha 0,67, ionizou-se X, então fica 0,67 menos X, aqui não tinha nada, mais X é X, nada mais X, X. O Ka, quem é? O Ka é a relação entre a concentração dos produtos e os reagentes. O Ka, 1,76, 10 a menos 5, que é igual H+ é X, acetato também, 0,67 menos X, novamente, considerando esse X pequeno, vou aproximar. Então, quanto vai dar meu X aqui? Fala aí já o resultado final. 3,4 vezes 10 a menos 3. 3,4
vezes 10 a menos 3, que é a concentração de H+, livre. pH? Parcial, né? Quanto dá o pH? 2,46. Quanto? 2,46. 2,46, 2,5, 2,5. Ok? Tranquilo? Tranquilo, professor. Não, só pode deixar essa folha um pouquinho, só para mim. Eu estou acompanhando o raciocínio aqui. Só um minutinho. Tranquilo. Apresentar. Ó, essa outra lista aqui, pessoal, ela aqui no 10, 11 e 12, são exemplos de bases, de sais, na verdade, sais básicos, né? Sais que resultam em soluções com pH acima de 7, né? É bem interessante essa solução desses problemas aqui, porque, na verdade, é um assunto que a gente vai falar aqui, um tipo de equilíbrio que a gente fala aqui nos equilíbrios ácido-base, que é o equilíbrio que tem um nome particular. Esse nome, inclusive, alguns autores não usam ou não recomendam, que é o termo hidrólise, né? Na realidade, alguns autores acham que o termo hidrólise ele é mais adequado para processos que ocorrem em reação química orgânica, equilíbrio de química orgânica, e não nesse caso aqui da inorgânico, seria o ideal usar equilíbrios ácido-base. Mas tem livros, inclusive, que colocam esse tema como sendo hidrólise, né? Então a gente não faz tanta exigência de distinção, não. Mas, por exemplo, aí a gente depois vai falar uma aula só sobre isso aí. Mas, por exemplo, o exercício 10, essa é outra lista, tá? É aquela lista de ácidos, hidrólise e tampão. Ele fala o seguinte, ó. Determine o pH de uma solução 0,100 mol por litro de cloreto de trimetilamônio, né? Então, cloreto de trimetilamônio, que é o trimetil, né? NH+, Cl-. Então, uma solução 0,100 mol por litro, né? Sabendo que o pKa é de 9,799. Muito bem, pessoal. Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma... Não, vamos, deixa eu parar essa apresentação aqui e em seguida eu mostro uma outra questão que eu acho que é interessante. Muito bem, muito bem. Na verdade, o cloreto de trimetilamônio é um sal orgânico, né? E como nós sabemos, né, os sais, eles podem, quando em solução, quando dissolvidos em água, eles podem resultar em soluções neutras, ácidas ou básicas. Tudo depende, né, da origem, da reação de origem de formação desse sal. Não necessariamente que o sal só possa ser obtido por reação de neutralização. Muito pelo contrário, eu posso obter uma série de sais aí, fazendo purificação de solos, né? Mas considerando que o sal também é o produto de uma reação de neutralização, de um ácido com uma base, né, eu posso então imaginar, mesmo que eu tenha um cloreto de sódio extraído de uma mina, eu posso imaginar que o cloreto de sódio é produzido pela reação de HCl com NaOH. Então veja, esse cloreto de trimetilamônio em solução, né, como ele é um composto muito solúvel, na realidade, eu não vou ter moléculas ou fórmulas, né, não é 4 não. Fórmulas
desse sal, o que eu vou ter na realidade são os íons CH3,3NH mais Cl-. Como a proporção dessa dissociação é de 1 para 1 para 1, nós teremos então, se eu tenho 0,100 do sal, eu terei 0,100 do CH3,3NH+, e 0,100 de Cl-. Bom, aí pessoal, como que eu relaciono isso com uma solução básica e, consequentemente, que é justamente o que foi perguntado, qual o pH da solução, né? Foi isso que ele perguntou, né? Qual o pH? Como é que eu relaciono isso com uma solução básica? Na verdade, como eu disse, você tem que analisar a origem, né, desses compostos. Quer dizer, de onde vem esse cloreto, se eu pensar numa reação de neutralização para sintetizar o sal? Viria do HCl, que nós sabemos que é um ácido que se ioniza praticamente 100%, ou seja, é um ácido forte. Pelo modelo ácido-base de Bronsted, se o HCl é um ácido forte, o par conjugado dele seria uma base o quê? Base fraca. Uma base fraca. E o que significa ser uma base fraca em solução? Significa que essa espécie vai permanecer dessa forma, na forma de Cl-. Não vai sofrer nenhuma reação química em solução. Isso é ser um íon fraco. Ou seja, vai permanecer como um íon espectador de qualquer eventual processo que aconteça aí. Muito bem. Já o CH3NH+, viria de que substância? Veja, ó, se para formar o sal eu tenho uma reação de neutralização entre um ácido e uma base, então esse íon aqui vem de uma base. Quem é a base? É o CH3. Quem? É o CH3,3N. Ou seja, é a trimetilamina, né? Trissubstituída. É a trimetilamina. Bom, trimetilamina, como nós sabemos, o nitrogênio tem um par de elétrons aqui, então ele é uma base de Lewis, né? Recebe prótons. E realmente, ó, se eu tiver isso aqui mais H+, eu vou formar o quê? O CH3,3NH+. Então, isso aqui é uma base e, como a gente sabe quem são as bases fortes, se ela não está naquele rol, o que eu já posso imprimir aqui, ou o que eu poderia verificar olhando uma tabela, né? Eu vou ver que isso aqui é uma base fraca. Se isso é uma base fraca, o par conjugado dela, ou seja, a trimetilamina protonada, é um ácido quê? É um ácido forte. E o que significa ser um ácido forte? Um ácido forte é aquele que se ioniza facilmente. Certo? Ou seja, se o CH3,3NH+, é um ácido forte, significa que é uma substância capaz de doar prótons. Doar próton para quem? Para a água. E formar esse equilíbrio aqui, ó. CH3,3N mais H3O+. Ou seja, isso é um ácido forte e isso é uma base fraca, tá certo? Tá certo. É o par conjugado, ó. Portanto, esse equilíbrio aqui é um equilíbrio ácido e é por isso que ele deve ter um Ka. Ora, qual o valor do Ka desse equilíbrio? Foi dado aqui o valor do pKa. Quem é pKa? A função P, como nós falamos na semana passada, nada mais é do que? Menos log. Menos log. De quem? Do Ka.
Ora, vamos lá. Só fazendo um parênteses aqui, né? Para não atrapalhar o nosso... Se o pKa é menos log do Ka, né? O pKa é 9,799, então isso aqui é igual a menos log de Ka. Vou multiplicar por menos 1, menos 9,799 é igual a log de Ka. Esse log aqui é na base 10, não é? Qual que é a função inversa do log? É o exponencial. Então, se eu elevar ambos os lados à base 10, eu igualo, eu mantenho a igualdade? Sim. Então, 10 elevado a menos 9,799 é igual a 10 elevado a log de Ka na base 10. Ou seja, Ka é igual a 10 elevado a menos 9,799. Muito bem, agora aí a gente vai precisar da ajuda de uma calculadora. Então, auxílio luxuoso de uma calculadora, porque fazer essa conta aqui na unha aqui não é tão simples. Então, ó, 10 elevado a menos 9,799, opa, igual, o Ka é 1,589, aproximando aqui, 10 a menos 10. Certo? Pessoal, dá um Windows Shift S aí, já copia esse negócio e cola no Word. Beleza? Então, o Ka está aqui. 1,589, 10 a menos 10. Opa. Bom, então vamos lá, pessoal. O que nós temos? Nós temos um ácido forte na concentração de 0,100 e não temos nada da base e do H3O+. Certo? Isso antes de ocorrer essa reação ácido-base, que, como eu disse, alguns autores chamam de reação de hidrólise, porque é a reação do ácido com água. Tá? Muito bem, aí eu vou ter a reação em si. Quanto vai reagir? Não sei. Eu não sei. Mas se X mols por litro do ácido forem convertidos em base e H3O+, vai formar X de trimetilamina e X de H3O+. Quando o meu sistema entrar em equilíbrio, eu terei 0,100 menos X, X e X. Bom, eu também sei que o Ka em relação ao equilíbrio, a equação da reação, é produtos trimetilamina vezes H3O+, sobre CH3, 3NH+, trimetilamina protonada. Ah, mas não apareceu a água aqui. Por quê, pessoal? Porque a água é o solvente, né? Eu tenho 0,1 do sal e tenho 0,1 mol em 1 litro de solução. É o que eu mostrei na semana passada, né? 1 litro são 55 mols. Tá? Então, essa quantidade de água que vai ser consumida aqui é desprezível. Vocês vão ver que a concentração de H+ é bem pequenininha, né? Vamos calcular aqui, vamos calcular. Ó, vai ficar então K 1,589 10 a menos 10 é igual trimetilamina no equilíbrio X H3O+, também é X. Quanto que tem da amina protonada? 0,100 menos X. Vou novamente aproximar isso para 0,100, considerando que o X é pequeno. Então, X quadrado vai ser esse produto, ou seja, 1,589 10 a menos 11. Portanto, X
que é igual à concentração de H3 ou mais. Faz a conta aí para nós, quanto que dá? Alguém tem aí? Raiz quadrada? 3,98 vezes 10 a menos 6. 3,98 vezes 10 a menos 6, o que dá um pH de, menos log disso, 5,4. 5,4. Então, olha aí. Se a gente consegue. Fazer uma. Aí. Então vejam, né? Um sal de um sal orgânico, né? Um sal derivado da trimetilamina, em solução aquosa dá um pH ligeiramente ácido, um pH de 5,4, ou seja, 1,6 abaixo da neutralidade, né? É um pH importante aí, dependendo do processo que você vai desenvolver, ele vai ter uma interferência significativa. Pessoal, deixa eu fazer se vocês quiserem fazer um print aí, aproveita aí, né? Deixa eu fazer uma observação aqui. Toda vez que a gente fala em bases fracas, né? Se fala muito desses compostos, das aminas, amidas, né? Alguns álcoois que tem esse caráter, né? Álcoois seriam ácidos, né? Mas as aminas básicas, né? E aí tem que tomar um pouco de cuidado, porque, por exemplo, ó, esse exercício falou do sal e deu como dado um pKa. Se eu tenho pKa, eu acho direto o Ka. Ok? Mas às vezes o exercício não te dá um pKa, ele te dá o Kb, que seria a constante da base. Certo? E aí, você precisa converter o Kb em Ka. Tem que ficar atento com essa situação que às vezes acontece, tá bom? Então, repetindo, aqui deu o pKa, eu já tinha o Ka, é um ácido, tudo certo. Um ácido tem um Ka, mas o exercício poderia ter dado um Kb. Ok? E aí, como é que eu faço? Como é que eu converto Ka em Kb? Aliás, deixa eu mostrar aqui rapidamente, porque assim, depende do livro que você consulta. Deixa eu mostrar aqui, vamos ver se... Só um pouquinho. Depende do livro que você consulta, tem livros que fornecem uma tabela de Ka, uma tabela de Kb, né? Vamos ver se vocês enxergam aí. Esse livro, por exemplo, ele traz duas tabelas. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para aumentar o foco. Se vocês fizeram um esforcinho aí, vocês vão ver aqui, por exemplo, ó, quinoleína, piridina, anilina, quer ver a trimetilamina? Aqui, ó, CH3,2NH3, CH3,2N, ó. Essa aqui é a trimetilamina, né? Esse exercício, esse livro, ó, a trimetilamina, ele dá um K de 5,75, 10 a menos 5, e um pK de 4,24. Uai, o que está acontecendo? É exatamente o que eu estava falando, ó. Aqui, essa tabela não é pKa e nem Ka, é Kb e pKb. Ok? Então, diferente do exercício, deixa eu mostrar aqui, ó. Já o outro livro aqui, ó, esse livro é o Harris,
Deixa eu procurar aqui a trimetilamina aqui. Procurando o PKB, professor? Não, eu queria mostrar que dependendo da literatura que você olha, algumas te dão o KB e o PKB e outros te dão o KA e o PKA, entendeu? O PKB aqui eu encontrei 9,8. Trimetilamina. Não, aí é PKA, 9,8. O KA vai ser 5,3. Ok. Tá vendo? É isso que eu quero falar. Tem que tomar cuidado, ó, dimetilamina, dietil, caramba, etilamina. No meu aqui deu 4,20 o PKB. Conferindo de novo. É isso mesmo, né? Assim, é só para vocês observarem o seguinte. Por exemplo, nesse caso aqui vou pegar um outro exemplo, porque eu não estou achando a trimetilamina aqui. Quer dizer, na verdade é cegueira, porque deve estar aqui fácil, pessoal. Eu que eu estou meio cego mesmo. Mas vou pegar um outro exemplo de uma base. Vou pegar, por exemplo. Pronto, quer ver? Ó, amônia. Eu tinha visto amônia aqui, né? Deixa eu achar de novo aqui o amônio. NH4+. É um exemplo bom, que é bem simples e bem conhecido. Ácido. Amônio. Aqui, ó. Vamos lá, pessoal. Agora há pouco, ou melhor, vocês devem se lembrar que a gente viu agora há pouco a amônia, NH3, o PKB, o KB é 5 vezes 10 a menos 5, e o PKB vai ser então 10 a menos 5, né? 4, coisa. Olha aqui, ó. Nesse livro, ó, amônia. Só que aqui, ó, não é amônia. Isso aqui é o íon amonio, é o ácido. Amônia seria NH3. Então esse valor aqui, ó, não é KB. Isso aqui não é PKB, é PKA. Ó, 5,69, 10 a menos 10. Isso aqui não é o KB. Isso aqui é o KA. O que eu estou querendo mostrar? Deixa eu escrever. Deixa eu ficar mais fácil. Olha só. Isso é muito importante. E vocês têm que ficar muito atentos, porque a possibilidade de se confundir é grande. Deixa eu explicar melhor. Ó, vamos lá. NH3. NH3, ou seja, amônia, em solução aquosa, o gás amônio, quando misturado com água líquida, forma esse equilíbrio aqui, ó. Se você olhar aqui nesse livro, se vocês conseguirem enxergar, NH4OH tá aqui, ó. Tá? Qual que é o valor do K? 1,71, 10 a menos 5. PKB 4,77. Vamos escrever aqui. NH4OH KB 1,71, 10 a menos 5, PKB 4,77. Ok. Agora, consultando o Harris, que é uma tabela muito maior. Olha aqui, ó. Amônia. Ver se vocês conseguem ver. Amônia. Só que tá NH4 mais PKA 9,245. Ka 5,69, 10 a menos 10. Que raio é esse? O que está acontecendo? Ali, ele está falando disto aqui, ó. NH4+. Isso é um ácido. Por isso o Ka é, quanto mesmo? Ka é 5,69
10 a menos 10. pKa, quanto que é? 9,26. Por que isso acontece? Veja, o NH4OH é uma base de arrênios, certo? Ou seja, se ioniza formando NH4 mais OH menos. Certo? Muito bem. Isso aqui, claramente, é uma base e por isso KB. Já o NH4+, a reação ácido-básico, o NH4+, que é o produto, ó, é o par conjugado do NH4OH. Se isso é uma base, isso aqui é um ácido. E esse ácido reage com a água, formando o quê? NH3 mais H3O+. E, portanto, aqui é Ka. Tá entendido? Então, muita atenção, porque isto é uma base, o par conjugado é um ácido. Isto é um ácido, o par conjugado é uma base. Perfeito? E os valores são complementares, né? Se você somar pKa mais pKb, quanto tem que dar? 14, né? Ou seja, 9,26 mais 4,77, né? 14. Assim como, né, o produto de Ka vezes Kb tem que dar o quê? O Kw, né? 10 a menos 14. Se vocês multiplicarem esses dois valores, né, nós vamos chegar em 10 a menos 14. Aliás, aproveitando aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Olha aqui. Vamos pegar aqui um ácido HA qualquer, para ficar fácil, e vamos representar a ionização dele. Seria H mais A menos. E aí eu teria um Ka. Quem é a expressão do Ka? H vezes A menos sobre HA. Perfeito? Bom, se HA é um ácido, A menos é uma base. Se A menos é uma base, se HA, por exemplo, é um ácido fraco, A menos é uma base forte. O que significa ser uma base forte? Significa que ela vai remover próton da água e vai formar esse equilíbrio aqui, ó. H mais OH menos. Quem é a constante aqui? É Kb, que seria concentração de HA vezes concentração de OH menos sobre concentração de A menos. A água é o solvente, nós já comentamos sobre isso, a concentração é muito alta. Muito bem, pessoal, muito bem. Se eu somar essas duas equações aqui, o que acontece? Veja. Ao somar algebricamente, tá? Vou cancelar. Água, HA com HA. Vou cancelar o quê? A menos. Um A menos. O que vai dar o resultado dessa equação? Água formando o quê? O equilíbrio iônico da água, não é? Esse equilíbrio, ele é representado por um Kw. Quem que é o Kw?
certo? Ou seja, se isso aqui, a soma dessas duas expressões me deu essa equação final aqui, eu tenho uma relação entre KW, KB e KA também, não é? Qual seria essa relação, pessoal? É muito simples, ó. Vou repetir aqui o KA aqui embaixo. Quem é o KA? É H vezes A menos sobre H, certo? Muito bem. Se eu multiplicar isso por KB, o que eu vou obter? Quem é o KB? É HA vezes OH menos sobre A menos. Então, ó, se eu multiplicar isso, KA vezes KB, vai ficar isso vezes isso. Então, ó, vamos lá. HA vezes OH menos sobre A menos. Ou seja, A menos eu cancelo com A menos, HA com HA. Conclusão, o produto de KA vezes KB é igual a quem? Produto de OH vezes OH menos. Ou seja, KA vezes KB é igual a KW. Que foi o que a gente usou aqui, né? Se KA vezes KB é igual a KW, se eu aplicar menos log aqui, vai ficar PKA mais PKB igual a PKW. Né? Que é o que a gente usou aqui. E aí é o seguinte, ó. Aqui, ó. Faz 5, 69, 10 a menos 10 vezes 1.1 vezes 10 a menos 5. O que você vai encontrar? 1 vezes 10 a menos 14. Ok? Então é por isso que, na verdade, se você tem o KA, você tem o KB. Se você tem o KB, você tem o KA. Tá? E é por isso que alguns livros trazem tabela KB, outros trazem tudo em função de KA. De uma forma geral, ambas as tabelas atendem a todos os problemas aí que vocês podem encontrar. Tudo bem? Bom, vamos fazer o seguinte. A gente já está aqui um bom tempo, já deve estar cansado de ouvir minha voz aqui. Sempre esse negócio de aula na internet aqui, a gente vai falando e não percebe o tempo passando. Mas enfim, pessoal, vamos combinar o seguinte: vocês vão tentar resolver o exercício 11 da lista que eu mandei aí, que é o ácido hidrazóico, uma solução de ácido hidrazóico. Ele fala que o pH é 2,83, ele quer saber o pKa. Então, vou deixar essa tarefa para vocês, tá? E na semana que vem a gente comenta, e aí a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre essa reação ácido-base aqui, que é chamada também de reação de hidrólise. E o P, e o K de hidrólise, que é o KH, e o PK de hidrólise, né? Que também é bastante usado aqui nas nossas atividades. Então, é isso aí. Vou parar por aqui. Se vocês quiserem fazer algum comentário, fiquem à vontade, senão a gente vai encerrando. Alguma pergunta? Por mim tá tranquilo, professor. Tá? Vamos fazer as listas agora. Então, é o seguinte, pessoal, tem exercício ali que, se vocês quiserem fazer, dá para fazer também. Eu não comentei ainda sobre a revisão teórica do assunto, mas dá para ir lembrando. Se vocês tiverem tempo aí e quiserem, né, adiantar, né, aí para a aula a gente vem e já comenta com o exercício já feito, ou as dúvidas que eventualmente aparecerem, né?
Prof, o senhor costuma disponibilizar os gabaritos também antes ou só depois de um certo prazo? Como é que o senhor trabalha nesse sentido? Rapaz, na verdade é assim, eu posso até ver se eu tenho o gabarito, porque esses exercícios a gente copia de livro, copia de um monte de lugar e acaba que assim, eu já resolvi várias vezes, trocentas vezes, mas falar que eu salvei o resultado e anotei, eu nunca anotei, sabe? Eu vou procurar aqui se eu tenho um gabarito e mando para vocês, mas não garanto não, acho que é mais fácil de resolver aqui. Devo Não, ter, tranquilo, prof. eu devo ter. É que assim, é relaxo mesmo, né? Podia estar, cada vez que resolve um aqui, anotar ali, pronto, tinha o gabarito, né? Resolvido, mas a gente acaba não fazendo isso. Mas vou ver, se eu achar aqui um gabarito, eu encaminho para vocês. Beleza? Então é isso aí, Maravilha. pessoal. Um abraço para vocês. Valeu, um abraço para todos. Até mais. Falou, até mais. Tchau, tchau.